A partir de agora, na sua 106,1. Espiritualidade e visão. Saudações de paz e bem, queridos ouvintes, queridas ouvintes da nossa tão querida Rede Excelsior de Comunicação, FM 106.1. Estamos começando mais um programa Espiritualidade e Visão. Eu sou o Padre Jonathan de Jesus e me coloco mais uma vez ao seu lado nesta divina aventura da vida para juntos crescermos a partir de dentro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e desde já agradeço a sua audiência. Para nós é muito importante ter você aqui com a gente. Por isso, também te peço licença para entrar aí em sua casa, no seu automóvel, no seu ambiente de serviço, de trabalho, onde quer que você esteja. Licença e muito obrigado por estar aqui conosco. Em nosso último programa, para quem está acompanhando, fizemos no início do programa um momento de meio minuto de atenção plena. Uma pausa restauradora. Hoje vamos progredir. Iremos para 1 minuto, uma pausa no turbilhão do cotidiano para nos reconectarmos com o momento presente. Em um mundo onde a velocidade muitas vezes dita o ritmo, é fácil perder de vista a graça dos momentos simples, como o de parar um pouco. Então convido você a desacelerar, a deixar para trás a agitação e a se juntar a mim em uma breve jornada de atenção plena. Neste breve intervalo, vamos explorar o poder da respiração consciente, da presença total no agora. Permita-se afastar das preocupações, das pressões e por alguns momentos apenas esteja aqui, neste exato instante. Se permita. Inspire profundamente, sinta o ar encher seus pulmões e expire lentamente. Cada respiração é uma âncora ao presente. Observe os pensamentos passando como nuvens, sem se apegar a nenhum deles. Sinta o seu corpo. Seu corpo é um veículo que te leva através da vida. É templo do Espírito. Preste atenção aos sons ao redor, às texturas, aos cheiros. Esteja consciente do ambiente que te cerca. Ao mergulharmos neste momento de atenção plena, abrimos espaço para a calma, a clareza e a renovação. Neste momento que é só seu, não há pressa, não há expectativas a serem alcançadas. Apenas a oportunidade de se reconectar consigo mesmo. Mergulhe neste momento. 1 minuto. Ao final deste breve intervalo, leve consigo essa sensação de tranquilidade. Lembre-se, a prática da atenção plena pode ser incorporada a cada aspecto da sua vida. Agradeça a Deus
por te oportunizar viver este momento de retornar a si mesmo, de centralizar as suas emoções e elevar o seu espírito. Este é um momento que você merece. Faça isso algumas vezes durante o seu dia e você vai ver que grande progresso você vai ter na sua vida espiritual. Que maravilha, não é isso? Muito, muito bom. Acredito que você está se sentindo muito pleno, muito cheio. Se assenhore de você, se assenhore de você neste momento. Aproveite para fazer essas pausas com constância. Você pode adequar a sua rotina e parar para uma rotina mais saudável e mais consciente, para tomar decisões mais acertadas, para resguardar-se na palavra maldita e oferecer sempre uma palavra bendita, para recolher-se em Deus ou simplesmente para assenhorar-se de si. É um gesto de autocuidado e do carinho que você oferece a si mesmo, a si mesma. Vamos para o tema da nossa conversa de hoje? Então, pensei muito qual seria o nosso tema de hoje e confesso a vocês que não encontrava a palavra certa. Tentei muito, tentei, só me vinha silêncio. E você sabe daquele dito que se a vida te oferecer limões, aproveite e faça uma limonada? Pois é, eu decidi aproveitar o momento sem palavra para ouvir o silêncio e antagonicamente resolvi falar do silêncio. Penso que em um mundo tão barulhento, de muitas falas, de muitas expressões, de muitas definições, onde todo mundo precisa omitir pareceres de tudo e a não palavra, ou seja, o silêncio, ainda encontra o seu lugar de nobreza. Como o silêncio é bom. Como nos eleva e também nos cura. Como o bom silêncio é buscado ao mesmo tempo que é raro. É seguro dizermos que Deus habita no silêncio. Como disse São Francisco de Sales, o barulho não faz bem, e o bem não faz barulho. E para não perdermos o costume da boa poesia, hoje trago para o nosso encontro uma poesia de nome O Constante Diálogo, do nosso ilustríssimo poeta Carlos Drummond de Andrade. Ouçamos. Há tantos diálogos, diálogo com o ser amado, o semelhante, o diferente, o indiferente, o oposto, o adversário, o surdo-mudo, o possesso, o irracional, o vegetal, o mineral, o inominado. Diálogo consigo mesmo, com a noite, os astros, os mortos, as ideias, o sonho, o passado, o mais que futuro. Escolha teu diálogo e tua melhor palavra, ou teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio, dialogamos. Com esse poema de Carlos Drummond, podemos reconhecer que no silêncio se comunica. É uma comunicação sem palavras, mas é um modo de comunicar. O Papa Francisco nos alerta dizendo que, sem a prática do silêncio, o nosso falar adoece. Ele, em vez de fazer resplandecer a verdade, pode se tornar uma arma perigosa. Eu acho que é importante repetir esta frase do Papa Francisco, hein? Sem a prática do silêncio, o nosso falar adoece. E ele, em vez de fazer resplandecer a verdade, pode se tornar uma arma perigosa, nos alerta o Santo Padre, o Papa Francisco. Mas é importante lembrar que não é o silêncio pelo silêncio, mas o bom silêncio que nos faz o bem. É o bom silêncio que nos faz o bem. Precisamos saber que existem vários tipos de silêncio. E agora vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses tipos de silêncio. Veja, existe o silêncio reflexivo, o silêncio da reflexão.
Este é o silêncio que nós buscamos para refletir, para analisar, para contemplar. Ele pode envolver momentos de introspecção profunda, quando alguém está tentando entender a si mesmo, seus pensamentos, suas experiências, momentos que aconteceram em sua vida, uma palavra que foi dita. É o silêncio da reflexão. Um silêncio muito importante para termos sempre discernimento nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, ter sempre a palavra certa e tomar decisões mais assertivas. É importante o silêncio da reflexão. Também existe o silêncio cômodo. Este silêncio ocorre quando as pessoas optam por não falar sobre algo que às vezes é desconfortável, por vários motivos, seja por medo, por desconhecimento, ou inclusive para evitar conflitos. Pode ser expresso como uma omissão deliberada na comunicação. É muito perigoso este silêncio cômodo. Precisamos estar muito atentos para nós não cairmos no pecado da omissão. É necessário, às vezes, sair um pouco da zona de conforto para um silêncio mais ativo. Não um silêncio que amedronte, mas um silêncio que liberte. E existe aquele silêncio oportunista. Algumas pessoas usam este tipo de silêncio, o oportunista, como uma estratégia, esperando por algum momento mais propício para se expressar ou para obter uma vantagem em uma situação específica. Isso não é bom. Isso não é um silêncio saudável. Isso é um silêncio doentio. É importante analisarmos isso. Nem sempre quem cala está fazendo um silêncio positivo ou benéfico. Existe também o silêncio reverencial. Este é um silêncio que surge nos momentos de respeito profundo, como durante uma celebração religiosa. Nós não fazemos aqui momentos de silêncio, e em momentos solenes, também quando nós queremos prestar uma homenagem. Quantas vezes vamos fazer um momento de silêncio, ou aproveitamos as coisas assim sem som, sem nada, mas como uma atitude de reverência. Mas também nós ficamos pasmos em silêncio, e é o silêncio reverencial em frente à beleza da natureza, em frente à beleza de uma obra de arte. Quando nós encontramos algo muito belo, o nosso silêncio é um silêncio reverente. É um silêncio que expressa a nobreza, inclusive, da nossa alma, o respeito que nós temos àquela realidade. Nós possuímos também um silêncio interrogativo. Pode ocorrer este silêncio quando alguém faz uma pergunta para a gente e fica aguardando uma resposta nossa. Este tipo de silêncio é um espaço criado para que a gente possa refletir antes de responder. Nosso mundo é muito imediatista, né? Estamos em um momento muito imediatista, onde ninguém tem capacidade assim de esperar o outro, inclusive na sua palavra. Quer sempre que as coisas aconteçam numa velocidade enorme. Estamos muito acostumados, né, com estes meios de comunicação instantâneos, e é bastante desafiador este momento assim de um silêncio interrogativo. E falando em desafiador, existe também o silêncio desafiador, que é às vezes este silêncio que usamos como uma forma de desafiar ou de resistir a alguma coisa. Pode ser uma resposta consciente para se opor a uma ideia, a uma ação. Simplesmente eu me calo, né? Assim, essa expressão, me calo, não falo mais nada, me oponho a essa situação. Existe aquele silêncio da compreensão. O silêncio da compreensão expressa a compreensão mútua entre as pessoas. O acordo, né?
chegamos a um acordo, não precisamos falar muita coisa. De agora em diante, acordamos e pronto. Às vezes não há necessidade de palavras para comunicar um entendimento. E o silêncio pode transmitir esse sentido de conexão. É um silêncio muito bonito, né? É o não dito, que não precisa ser dito por palavras, mas somente pela alma, pelo olhar, pela ideia, pela comunhão ali existente que ultrapassa qualquer necessidade. Existe também o silêncio tímido, ou podemos também chamar um silêncio nervoso. Algumas pessoas ficam em silêncio quando elas estão se sentindo tímidas, quando elas estão nervosas, quando elas estão em uma situação ou em um ambiente desconfortável. Esse tipo de silêncio pode ser expresso por meio de pausas ou hesitações no falar. Simplesmente se sente inseguro, inconstante, desconfortável e vai parando. Existe aquele silêncio que é terapêutico, que é utilizado em contextos terapêuticos, também até em momentos de oração, né? Quando nós fazemos deserto, silêncio. E este tipo de silêncio espiritual, terapêutico, permite que nós processemos as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos sem nenhum tipo de interrupção. Mas a gente deixa também eles fluírem um pouco. Pode ser um meio de promover a autoexploração, o autoconhecimento. Isso é importante. Silenciar para se autoconhecer, se ouvir um pouquinho mais. E por fim, temos o silêncio contemplativo, associado às práticas espirituais. Esse tipo de silêncio é buscado para aprofundar a conexão com o sagrado, com o divino, que pode envolver a meditação, a oração contemplativa, a oração silenciosa e aqueles momentos de quietude para ouvir a voz interior da nossa alma. Como que é importante a gente ter momentos assim de uma espiritualidade mais silenciosa. Eu fico às vezes me questionando, né? Porque os nossos ambientes sagrados são tão barulhentos? Porque os nossos cultos precisam de tanta atitude frenética, de muito barulho, de muita fala, de muita música? Fico me questionando se neste tempo dos signos, né? Dos signos da linguagem simbólica, que a todo instante temos contato na internet e em tantos outros ambientes, se a gente não precisava deixar mais espaço para o verbo falar, né? O verbo de Deus falar e a gente se calar um pouquinho mais. Porque as nossas palavras, às vezes, são lugares de muitos desentendimentos, de confrontos. E é importante que a gente diga a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Esta é uma música do Padre Zezinho. Dá a minha palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Porque a palavra não foi feita para dividir. A palavra foi feita para unir. E precisamos a todo instante ter esta consciência. A palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa, só é possível após o silêncio. Um silêncio que amadurece, um silêncio que consegue compreender as coisas, não de uma forma imediatista, mas de uma forma mais segura e precisa. Escutei há pouco tempo um bispo dizendo que nós perdemos a elegância nas nossas relações. Nós também perdemos a capacidade de silenciar-nos diante do outro, mas não de um silêncio cínico, né? Porque também tem aquele silêncio cínico, aquele silêncio sarcástico, aquele silêncio maldoso, né? Maledicente, cheio de coisas ruins assim por trás. Não é necessário silenciar diante do outro também para escutá-lo bem, para dar a oportunidade do outro poder falar e nós ajudarmos a ele ou a ela
na escuta ativa. E para escutar ativamente, respeitosamente o outro, é necessário sabermos silenciar. Olha como este tema do silêncio, ele é muito amplo, ele é bastante atual e é bastante pertinente para o nosso tempo. Vejam que nós estamos a todo instante em comunicações, às vezes não saudáveis. A todo instante estamos a falar. A todo instante temos que justificar. E é necessário aproveitar a capacidade de silêncio. O silêncio demonstra uma maturidade muito grande na alma das pessoas. Quem tem a capacidade de silenciar tem uma capacidade assim enorme de ter atitudes mais saudáveis e respeitosas perante o outro. Então, neste primeiro bloco, nós meditamos essas realidades todas dos silêncios. Qual outro silêncio você conhece, hein? Pense aí. Como está também a sua capacidade de silenciar? Quais são os momentos que você aproveita simplesmente para estar em silêncio? É necessário a gente pensar no silêncio como um projeto de vida. Na organização do nosso dia, tem hora para comer, tem hora para tomar banho, tem hora para tomar água, tem hora para rezar, tem hora para tudo. Mas é importante a gente parar para silenciar. E vejamos que quando nós habitamos o silêncio e deixamos que o silêncio nos habite, este silêncio saudável, nós progredimos muito e temos uma outra qualidade de vida. Como o nosso programa é Espiritualidade e Visão, é importante também percebermos as práticas da vida espiritual. E o início da vida espiritual ocorre através do silêncio. Vocês recordam de Deus ali com Elias? Elias pediu para ver a face de Deus, passou o furacão, não estava Deus presente. Passou o vendaval, não estava Deus presente. Passou a tempestade, o terremoto, Deus passou numa brisa leve, calma, lenta. Repetindo novamente aquele pensamento de São Francisco de Sales: o barulho não faz bem e o bem não faz barulho. Aqui nós vamos voltar com aquele texto do Minuto de Sabedoria. E assim nos diz um trecho deste livro tão importante para a meditação. Deus está em toda a parte ao mesmo tempo. Em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado. Nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo, para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Vamos para a nossa história de hoje? Vamos voltar lá na nossa aldeia já conhecida. Vamos nos colocar nesta atitude de atenção. Estas historinhas são tão legais, são tão boas, nos ajudam a compreender cada vez mais o tema de cada um dos nossos encontros. Você gosta destas histórias? Você teria alguma sugestão de história também para nos oferecer? Também faça essa contribuição. Contribua conosco desta forma, com um testemunho, com uma história, com um áudio de WhatsApp. Isso para nós também é muito importante. A edificação sua ajuda também a edificar a vida de tantas outras pessoas. Que tal fazermos isso, hein? Muito importante. Vamos lá para a nossa vila. Em nossa já conhecida pequena vila entre as montanhas majestosas, vivia um sábio ancião conhecido como Mestre José. Ele era famoso por sua sabedoria e sua profunda compreensão da vida. As pessoas vinham de longe para buscar seus conselhos e ele sempre respondia com poucas palavras, mas palavras que penetravam profundamente no coração. Naquela vila
onde o bulício do mundo exterior parecia um eco distante, as pessoas viviam em sintonia com a natureza e respeitavam o silêncio como um mestre silencioso. O mestre José acreditava que o silêncio era a chave para a verdadeira qualidade de vida e da verdadeira espiritualidade. Certa vez, chegou na aldeia um jovem ansioso, inquieto, chamado Mateus. Ele chegou à vila buscando respostas para suas inquietações internas. Ele procurou o mestre José, implorando por sabedoria que pudesse trazer paz ao seu coração tão perturbado, tão agitado. O mestre José convidou Mateus para acompanhá-lo em uma caminhada até o topo da montanha mais alta da região. Fizeram este caminho em silêncio. Eles subiram pela trilha sinuosa, rodeada pelos suaves sussurros do vento nas árvores e o canto suave dos pássaros. Ao chegarem ao cume, o mestre José apontou para o vasto horizonte, estendendo-se além das montanhas. Mateus, observe este panorama magnífico. O silêncio da natureza é uma lição valiosa. Ela fala conosco através da quietude, ensinando-nos a encontrar equilíbrio em nossas vidas. É um lugar de encontro com a nossa consciência. É um lugar de encontro com Deus. Sentados em contemplação, eles observaram a grandiosidade da paisagem, a beleza da criação, imersos no silêncio profundo que envolvia a montanha. O mestre José então compartilhou sua sabedoria com Mateus. O silêncio não é a ausência de som, mas a presença de algo mais profundo. Deus habita no silêncio. É nesse espaço que encontramos a verdadeira qualidade de vida. Quando paramos para ouvir, aprendemos a discernir entre o essencial e o supérfluo. Mateus, inicialmente impaciente, começou a compreender que, ao abraçar o silêncio, ele poderia descobrir uma paz interior que não era perturbada pelas preocupações do mundo externo. Ao longo dos dias, o mestre José guiou Mateus, o jovem, em práticas de meditação, de contemplação, de momentos de silêncio consciente, e Mateus aprendeu a apreciar o poder transformador do silêncio em sua vida diária. Ao despedir-se da vila, Mateus percebeu que a importância do silêncio não era apenas para a qualidade de vida, mas também para sua maior espiritualidade, seu maior encontro e contato com Deus. Ele levou consigo a lição valiosa de que, por trás do ruído exterior, o silêncio contém um portal para a autodescoberta, a compreensão profunda e a conexão espiritual. A vila silenciosa e seu sábio mestre José permaneceram gravados em seu coração, lembrando de que o verdadeiro tesouro muitas vezes é encontrado no silêncio da alma. Que grande lição o jovem Mateus recebeu junto com o mestre José. Mas assim como o José da nossa historinha aqui, nós também temos um José que é mestre no silêncio. José, o pai de Jesus, o homem do silêncio. Vamos falar um pouquinho mais sobre esta característica de São José, que é tão apreciada e deve cada dia mais crescer em nosso afeto,
esta virtude josefina, um silêncio ativo, contemplativo, um silêncio mesmo que constrói, que edifica uma pessoa nova. Já falamos sobre tipos de silêncio, mas qual é o silêncio sadio que nós buscamos? É este silêncio que nos apresenta São José. O Papa Francisco diz: a profundidade do coração cresce com silêncio. Silêncio que não é mutismo, mas que deixa espaço para a sabedoria, a reflexão e o Espírito Santo. Não tenhamos medo dos momentos de silêncio, não tenhamos medo, isso nos fará muito bem, nos aponta o Santo Padre, o Papa Francisco. Santa Clara também nos dá um ensinamento muito forte sobre o silêncio. Ela nos diz que o silêncio é a linguagem de quem ama. O silêncio é a linguagem de quem ama. Santo Agostinho escreve que à medida que cresce em nós a palavra diminui as palavras. A palavra é o próprio Cristo, o Verbo eterno do Pai, a palavra do Pai. Então, o silêncio de qualidade é mais do que uma mera ausência de som. É um espaço sagrado, repleto de significado e de potência. Em um mundo onde o barulho muitas vezes domina, aprender a apreciar o silêncio de qualidade torna-se uma arte valiosa. Quantas vezes nós escutamos propagandas de oratória? Para ter um melhor emprego e tudo mais, vamos fazer oratória. Sobretudo quem trabalha com o público, com a comunicação. Hoje é importante fazer um curso de escutatória. As pessoas precisam aprender a ouvir mais a si mesmas, uns aos outros. É importante parar para ter um pouco mais de clareza sobre a vida e sobre a importância do silêncio. E aqui vamos refletir sobre os benefícios do silêncio. O que é que traz uma vida mais silenciosa? Então lembremos, o silêncio de qualidade é muito mais do que a ausência de som. Lembremos disso. É um espaço sagrado, repleto de significado e de muita potência. Então, esta potência gera em mim o quê? A primeira coisa, a quietude consciente. O silêncio de qualidade não é uma fuga, não é a fuga do mundo, não é a fuga de nós mesmos, mas é uma imersão consciente na quietude. É o momento em que nos permitimos desacelerar, ouvindo não apenas o mundo ao nosso redor, as pessoas, por mais importante que isso seja, mas também ouvir os nossos próprios pensamentos, respeitar também os nossos sentimentos. A qualidade de silêncio gera em nós a quietude consciente. Segundo, também gera em nós o respeito pelo espaço interior. Já perceberam que tantas vezes nós negligenciamos o nosso espaço interior? Cuidamos ávidos das coisas externas, mas negligenciamos muito a nossa vida interior. A qualidade no silêncio é marcada pelo respeito por esse espaço interior, que proporciona uma pausa para a mente e também para o coração. É nesse silêncio que encontramos a capacidade de discernir nossas próprias vozes, as vozes interiores, muitas vezes abafadas pelo tumulto do dia a dia e pelas cobranças dos outros sobre nós. É importante que a gente respeite este espaço interior, que nós possamos nos recolher no silêncio, na nossa interioridade, para que cresçamos a partir de dentro. Neste mundo onde parecer é mais importante do que ser, é no silêncio que somos mais do que parecemos. Terceira, qualidade do silêncio. A gente aprende a escutar. Só se pode escutar de fato quem sabe calar. Quem não sabe calar, não sabe escutar. O silêncio de qualidade nos ensina a arte da escuta verdadeira. Chamamos também de escuta ativa.
não apenas ouvimos o que está ao nosso redor, mas também prestamos atenção aos nuances sutis da vida e às mensagens que as entrelinhas da vida nos envia quando estamos dispostos a ouvir com o coração. É necessário estarmos assim, olha, com uma atenção plena, com uma atenção voltada às realidades sutis. É necessário ter um pouco de sensibilidade. Então, a escuta favorece isso, né? O silêncio favorece uma boa escuta. Escutar com o coração. Escutar prestando atenção. É tão ruim quando a gente está conversando com uma pessoa que a gente percebe que a pessoa não está nos ouvindo, né? Ela está ali longe, vagueando. Ou então, às vezes, está até preparando a nossa resposta. E a gente, assim, só quer ser escutado. É o único desejo quando chegamos para alguém. Só que nos escute. Olha quanto que nós precisamos de pessoas, né? Que nos escute. Que simplesmente nos respeite na nossa expressão de falar. Queremos, às vezes, só expressar. Então, é necessário que uma boa pessoa que escuta seja uma pessoa que seja silenciosa. A qualidade do silêncio proporciona isso. Hoje é um grande gesto de caridade para com o próximo. Parar para escutá-lo. Existem muitas pessoas que precisam falar e pessoas que precisam escutar. Então, é uma obra de caridade que nós também fazemos uns para com os outros. Quarto ponto, a autenticidade no silêncio. É no silêncio de qualidade que descobrimos a nossa autenticidade. Sem as máscaras dos ruídos constantes, podemos nos reconectar mais profundamente com o nosso verdadeiro eu, descobrindo os nossos valores, as nossas paixões, os nossos propósitos de vida, que muitas vezes ficam perdidos na agitação da vida e, repito, na cobrança também que as pessoas fazem de nós, que nos roubam de nós mesmos. É necessário resgatar-nos tantas vezes que somos roubados da possibilidade de sermos quem somos. E às vezes nós nem paramos para compreender quem de fato eu sou. E é importante, não é o outro que precisa me definir, sou eu que preciso me definir. Eu preciso ter consciência de quem eu sou. E é necessário fazer isso através do silêncio que gera a autenticidade. Pessoas autênticas também sabem se ouvir. Pessoas autênticas também sabem se respeitar. Tem um teólogo do Concílio Vaticano II, chamado Karl Rahner, que diz que neste século ou os cristãos seriam místicos ou não seriam nada. E a mística também perpassa pela autenticidade. A mística é a autenticidade da vida de cada pessoa. Cada um tem uma mística própria, né? E é autêntico naquilo que é. Então é muito importante hoje que tenhamos pessoas religiosas, religiosos, não digo padres, freiras, consagradas, mas pessoas de fato religiosas que vivem a religião, mas que sejam pessoas autênticas, que sejam pessoas divinizadas, porque Deus, de tão Deus que é, se fez homem para nos divinizar. Então também assim é o nosso movimento de autenticidade. Um quinto ponto que o silêncio de qualidade pode gerar em nós é a transformação interior. O silêncio de qualidade é um espaço de transformação na nossa alma. Quando permitimos que a mente desacelere, criamos espaço para a introspecção e o crescimento pessoal, em um solo fértil onde as sementes da clareza e da compreensão podem de fato germinar. E aqui vem uma palavra muito utilizada por nós, não é? Que é a palavra conversão. E para nós cristãos, a conversão não é uma atitude simplesmente estética, mas é uma atitude ética, começa de dentro. É metanoia, mudança de mentalidade, Isso aqui é importante lembrar isso. Não é simplesmente o meu ser externo que me faz uma pessoa convertida. É de fato o meu interior. É a minha mentalidade transformada. Se não mudarmos a nossa mentalidade, não seremos de fato pessoas autênticas.
Simplesmente teremos aquele comportamento dos fariseus no tempo de Jesus, que falam uma coisa e vivem outra. É importante viver esta autenticidade cristã. Um sexto ponto que nos ajuda no silêncio de qualidade é a reconexão com o espiritual. Na quietude, encontramos uma oportunidade de reconexão espiritual, seja através da meditação, da oração silenciosa ou da simples contemplação. É no silêncio que muitas pessoas experimentam um senso mais profundo de propósito e de significado. Neste tempo da pandemia, através da internet, eu conheci um grupo que se chama Comunidade Mundial da Meditação Cristã, que ajuda a fazer práticas de meditação através dos ensinamentos dos padres do deserto, através da própria mística e espiritualidade cristã, que nos proporciona, assim, escolas de meditação importantíssimas, boníssimas. E ali eu fui crescendo nessa capacidade, assim, também de fazer meditação. E eu percebi o quanto que foi importante para mim, durante esse período da pandemia, diante de tantos estresses, de tantas incertezas, de tantas dores, parar para meditar. Então, a Comunidade Mundial de Meditação Cristã, por seu método, me ajudou e me ajuda muito, muito, muito. Então, a conexão espiritual é fruto do silêncio de qualidade. Sétimo, a atenção do ambiente sonoro externo. O silêncio de qualidade também envolve uma certa curadoria consciente do ambiente sonoro ao nosso redor. E aí a gente tem capacidade de selecionar aquilo que de fato nós queremos ouvir. Você sabe que sons tóxicos podem nos deixar também intoxicados? É necessário desintoxicar-nos, às vezes, de tantas coisas que nós escutamos ao nosso redor. E precisamos ter a capacidade, assim, de discernir: isso aqui eu não escutarei, isso aqui não serve para mim. Escolher momentos de quietude em meio aos ruídos diários é uma prática valiosa para nutrir a qualidade de vida. Então, o que é que eu vou escutar? Não escuto qualquer coisa. Olha que nós estamos aqui há quase uma hora falando, né? E vocês estão escutando, nós estamos nos escutando também, porque eu me escuto, e desta forma nós estamos selecionando ouvir algo que de fato promova a qualidade. É a preocupação da nossa rede Excelsior de comunicação, né? Proporcionar a você algo que seja de uma escuta de qualidade. Então, isso é muito importante. Perpassa pelo cuidado de Cristo. O silêncio de qualidade também gera em nós a aceitação e paz interior. No silêncio de qualidade encontramos um espaço para a aceitação e a paz interior. Não é apenas a ausência de perturbações, mas a presença de uma serenidade que permeia cada aspecto de nossas vidas. Santa Teresa de Ávila reza: nada te perturbe, nada te amedrontes, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta, nos diz isso Santa Teresa. Então, diante da agitação do mundo, diante da agitação dos nossos problemas, o silêncio nos gera aquela realidade de aceitação e de paz, paz interior. São Francisco chama a paz interior de perfeita alegria, onde nada rouba de nós a quietude. Isso é fruto também da confiança. Quem desconfia de Deus anda muito agitado. Marta, Marta, andas inquieta e agitada com muita coisa. Uma coisa só é necessária, e esta não será tirada. É necessário lembrarmos disso, dessas palavras de Jesus. Uma coisa só é necessária: confiar nele, estar com ele constantemente. Ele que faz com que o barco agitado da nossa vida seja acalmado em meio às tempestades. Confiemos no Senhor, confiemos que Ele vai fazer de fato com que a sua paz habite em nós. Por fim, também hoje vamos desta nossa reflexão sobre o silêncio. O silêncio gera a consciência plena do momento presente. O silêncio de qualidade nos convida a estarmos
plenamente presentes no momento presente. É um convite para viver com atenção plena, aproveitando cada respiração, cada experiência, sem a distração do barulho estressante e incessante. Lembrem uma frase, acredito que vocês já ouviram falar isso aqui no nosso programa, que eu vi no Instagram há pouco tempo: sua vida merece ser vivida. Eu até completo isso aqui: sua vida precisa ser bem vivida. E estamos aqui fazendo essas meditações para te ajudar também no caminho da vida, para que de fato a sua vida, a minha vida, a nossa vida possa de verdade ser bem vivida. Gostaria de partilhar com vocês também uma meditação do Papa Francisco sobre o silêncio na pessoa de São José. Já que nós falamos deste mestre José na nossa história, é impossível não lembrarmos que São José é mestre no silêncio. Nos diz o Papa Francisco: o silêncio de José não é mutismo, é um silêncio cheio de escuta, um silêncio laborioso, um silêncio que faz emergir a sua grande interioridade. O Pai pronunciou uma palavra, e foi o Filho, comentou São João da Cruz, e ela fala sempre em eterno silêncio. E no silêncio deve ser ouvida pela alma. Jesus cresceu nesta escola, na casa de Nazaré, com o exemplo diário de Maria e José. E não surpreende que ele próprio procurará espaços de silêncio nos seus dias e convidará os seus discípulos a fazerem esta experiência. Por exemplo: vinde, retiremo-nos a um lugar deserto e repousai um pouco. Como seria bom se cada um de nós seguisse o exemplo de São José, conseguisse recuperar esta dimensão contemplativa da vida, aberta precisamente pelo silêncio. Mas todos sabemos por experiência que não é fácil. O silêncio assusta-nos um pouco, porque nos pede para entrarmos em nós mesmos e encontrarmos a parte mais verdadeira de nós. Muita gente tem receio do silêncio. Deve falar ou ouvir rádio, televisão, mas não pode aceitar o silêncio porque tem medo. O filósofo Pascal observou que toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa: não saber ficar tranquilos num quarto. Queridos irmãos e irmãs, aprendamos de São José a cultivar espaços de silêncio, nos quais possa surgir outra palavra, isto é, Jesus, a palavra, a do Espírito Santo que habita em nós e que traz Jesus. Não é fácil reconhecer esta voz, que muitas vezes se confunde com os milhares de vozes de preocupações, tentações, desejos e esperanças que nos habitam. Mas, sem este treino, que provém precisamente da prática do silêncio, até a nossa fala pode adoecer. Sem a prática do silêncio, o nosso falar adoece. Ele, em vez de fazer resplandecer a verdade, pode tornar-se uma arma perigosa. De fato, as nossas palavras podem tornar-se adulações, jactâncias, mentiras, maledicências, calúnias. E um dado de experiência que, como nos lembra o livro do Eclesiástico, a língua mata mais do que a espada. Jesus disse-o claramente: quem fala mal do irmão ou da irmã, quem calunia o próximo é homicida. Mata com a língua. Não acreditamos nisto, mas é verdade. Recordemos às vezes que matamos com a língua. Por este motivo, devemos aprender de José a cultivar o silêncio, aquele espaço de interioridade nos nossos dias, nos quais damos ao Espírito a oportunidade de nos regenerar, de nos consolar, de nos corrigir. Não estou a dizer que devemos cair no mutismo, não, mas devemos cultivar o silêncio. Cada um olhe para dentro de si mesmo. Muitas vezes estamos a fazer um trabalho e, quando terminamos, procuramos imediatamente o telefone celular para fazer outra coisa. Somos sempre assim. Isso não nos ajuda. Faz-nos escorregar para a superficialidade. A profundidade do coração cresce com o silêncio. Um silêncio que não é mutismo, como eu disse,
mas que deixe espaço à sabedoria, à reflexão e ao Espírito Santo. Por vezes temos medo dos momentos de silêncio, mas não devemos recear. O silêncio nos faz muito bem, e o benefício para o nosso coração curará também a nossa língua, as nossas palavras e, sobretudo, as nossas escolhas. Com efeito, José uniu o silêncio à ação. Ele não falou, mas fez. E assim mostrou-nos o que Jesus disse outrora aos seus discípulos. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Palavras fecundas quando falamos e temos a recordação daquela canção. Palavras, palavras, palavras e nenhuma substância. Silêncio. Falar o suficiente, às vezes morder a língua um pouquinho, que faz bem, em vez de dizer palavras soltas. O Papa Francisco nos ensina muito, não é? Nesta reflexão aqui sobre o silêncio de São José. E é junto com o Papa Francisco, mais uma vez, que nós iremos concluir o nosso programa de hoje, com uma oração feita a São José pelo Papa Francisco. São José, homem do silêncio, vós que no Evangelho não proferistes palavra alguma, ensina-nos a jejuar de palavras vãs e redescobrir o valor das palavras que edificam, encorajam, consolam e apoiam. Estai próximo de quantos sofrem por causa das palavras que ferem, como as calúnias e as maledicências, e ajudai-nos a unir sempre as ações às palavras. Amém. E assim nós concluímos este nosso encontro de hoje. Muito obrigado por sua audiência, por sua escuta, por sua paciência. Ajude também outras pessoas a fazerem estas reflexões. Você pode tanto convidar pessoas para ouvir o programa às 11 horas dos domingos, assim também como pode ir lá no Spotify, onde você pode procurar pelo podcast Padre Jonathan de Jesus. Então, desta forma, também você pode ir ali passando para outras pessoas e ajudando as pessoas a fazerem um caminho mais profundo na sua vida. Então, muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima semana. Este é o programa Espiritualidade e Visão comigo, Padre Jonathan de Jesus. Paz e bem. A 106,1 apresentou Espiritualidade e Visão.